Olá pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é o Marcos Martins. É, Todo mundo já sabe que sempre que eu tenho novidades aí no mercado da sublimação, eu sempre estou disponibilizando aí nos grupos, passando informação, contribuindo, né, de alguma forma para que todos nós possamos evoluir, apresentar grandes trabalhos e encantar nossos clientes e termos grandes resultados e retornos, né? Então, eu queria apresentar para vocês mais uma novidade aí do mercado, né, que saiu recentemente aí do forno. É uma macro, onde nós possamos fazer os gabaritos de forma automatizada. Como assim, Marcos, de forma automatizada? Evitar aquela questão de termos que vir aqui na arte, aumentar, copiar, colar aqui e perde tempo, aí tem que enquadrar, e enfim. E pelas configurações, instalações de perfis de cores que eu realizo, as pessoas às vezes me pedem, né, Marcos, como é que essa questão de gabarito eu nunca consigo fazer, que bom, tal. Então, assim, pensando também nessas pessoas, né, que esse vídeo também se direciona para todo mundo, mas também para essas pessoas que têm essa dificuldade, que são muitas, né? Então, eu queria apresentar para você aqui essa macro. Essa macro ela não é minha, essa macro ela foi desenvolvida pelo Felipe da Núcleo GD, e eu estou utilizando essa macro, fiz a aquisição e eu pedi a permissão a ele para que eu pudesse compartilhar para todos vocês. Então, quem tiver interesse, entre em contato com o Felipe e vê a questão com ele de comercialização, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, como trata-se de uma macro, no momento que eu fiz a aquisição, foi instalado aqui um botão, né, na minha barra de atalho, e eu clico aqui na macro. Está fazendo a verificação do usuário. É interessante essa verificação, né? Cada aquisição tem um usuário. E você tem essa tela que tem algumas informações aqui, e eu vou falar um pouco de cada uma, mas de uma forma bem objetiva, tá? Mas que vai ser de fácil entendimento para todos. Na primeira tela que nós temos aqui é a opção cores, né? Então você tem aqui o perfil de cores que está configurado no seu CorelDRAW. Na verdade, você tem a configuração do seu CorelDRAW. Nesse caso, como eu não trabalho com papelaria, só está configurado sublimação. Mas para quem trabalha com papelaria e sublimação, você pode, através dessa macro, configurar as duas funções, tá? Caso você tenha aí esse serviço, usando o mesmo CorelDRAW. Então, eu tenho aqui sublimação e eu posso fazer aqui o meu personalizado. E aqui estão as definições que eu utilizo aqui nas minhas configurações de sublimação. Tá ok? Marcos, eu posso alterar alguma coisa por aqui? Pode. Você pode fazer alteração que vai ser validada pelo Corel. A questão da impressora. Então, eu tenho aqui o que todo mundo já sabe, né? A sua impressora instalada, se você tiver mais de uma ou mais de duas, enfim. A página, a orientação, o tamanho da folha que você vai trabalhar, no meu caso é A4. Aqui o número de cópias que eu quero para fazer aqui a questão da impressão. E aqui eu tenho uma opção chamada imprimir, que ele imprime direto após a formatação do gabarito, né? Ele não me faz perguntas, ele vai lá e imprime automaticamente. Eu ainda estou me familiarizando com a macro, mas eu já entendi bastante o conceito e por isso que eu achei interessante compartilhar com todos, tá? Eu tenho aqui a questão de definição, aí eu chamo a atenção aí para essa questão da definição, onde eu tenho o perfil de cores, o modelo que eu vou trabalhar em relação a RGB e CMYK. Se eu quiser fazer uma prova de cor, né, eu quero fazer uma prova de cor para RGB, então eu tenho aqui a opção, clico em prova de cor, ele vai abrir ele vai abrir uma página para que eu faça essa impressão. E eu também tenho aqui o CMYK, que tem a questão do prova de cor. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, ele abriu aqui a prova de cor RGB para eu fazer a minha impressão. Então, assim, eu sempre vou estar testando aqui a minha impressora, tá bom? A mesma forma é o CMYK. Eu tenho aqui a opção propriedades, aonde eu tenho as propriedades da impressora. Pessoal, isso é importante para nós, usuários, termos conhecimento da nossa impressora, tá? Saber onde é que estão as funcionalidades, o que é que elas servem, tá?
Às vezes evita você estar levando a um técnico para uma coisa tão simples que você mesmo pode resolver. É claro que o técnico se faz necessário em todos os momentos, mas em alguns casos, você mesmo na sua própria residência, no seu escritório, você pode fazer as manutenções na sua impressora, tá? Então eu tenho aqui a opção de propriedades, então eu posso imprimir uma página teste, aí eu estou trabalhando com o layout da configuração da impressão, tá bom? Ou então verificar as preferências. E eu tenho aqui também as preferências, que é onde muita gente me pergunta, Marcos, como é que eu faço uma verificação de jato, como é que eu faço uma limpeza de cabeçote, onde é que vai, por onde é que anda, onde é que é. Aí tá bem aqui, ó, você vem aqui em manutenção, eu clico lá na preferência, eu venho aqui na manutenção e eu tenho aqui todas as informações que eu necessito da minha impressora para fazer toda a manutenção. Então, bem bacana, fácil localização para quem tem essa dificuldade, e aí fica essa opção, tá? E agora vamos falar aqui especificamente da macro que fala da questão do gabarito. Primeiramente, eu tenho a opção formato, onde eu já tenho aqui duas pré-definidas, né? Caneca porcelana ou caneca plástica, no caso de polímero, e eu posso personalizar aquela que eu quiser. Eu vou colocar aqui 15, 150 milímetros por 200 milímetros, porque aqui a configuração está em milímetro, tá ok? Venho aqui na opção novo, coloco o teste e peço para incluir. Ele está perguntando se eu gostaria, eu confirmo que sim, foi concluído com sucesso, e a partir de agora eu tenho esse gabarito salvo aqui no meu computador. Tá joia? Se eu quiser excluir, eu seleciono o gabarito, clico aqui em excluir e automaticamente ele é eliminado, ele é excluído do sistema. Então vamos aqui. Eu tenho aqui o formato porcelana, que já me dá aqui o padrão de a caneca com 20,4 de comprimento, com 9,6 de altura. Eu tenho a questão da margem, né? O que é a margem? Para quem não conhece a margem, algumas impressoras você não consegue retirar a margem da impressão. Então o CorelDRAW ele acaba cortando, porque ele se baseia por essa linha pontilhada. Então, impressoras como a minha, que é a 3250, eu não consigo tirar essa margem, a não ser que eu faça uma instalação de um outro drive, que aí é um outro processo, que aí eu consigo fazer, já fiz isso aí em várias impressoras. Mas impressoras assim, como a 4260, a 13150, não ela vem, na verdade, com essa possibilidade de fábrica de você retirar a margem. No caso da 3250, que é a minha, não. Eu tenho que fazer uma adaptação de um outro drive, esse é um outro processo. Tá joia? Que são essas numerações aqui, ó. 2, 2. O que é isso? Eu tenho 2 milímetros para a direita e para a esquerda, como eu tenho na parte superior, como na parte inferior. Tá joia? Aqui eu tenho a questão de número de cópias, tá? Aqui o número de cópias que vai ser feito aqui, o processo. O que é esse número de cópias? É a questão aqui das linhas. Imagina você está trabalhando com colunas e linhas. Então eu vou utilizar aqui a caneca de porcelana e eu vou querer a situação aqui somente de uma cópia, certo? Que eu quero que ele faça nessa folha somente, tá? Mas eu posso botar outra, quantas cópias eu quiser e quantas unidades aqui eu quiser, tá joia? Então eu vou clicar aqui no porcelana, porque eu vou trabalhar sempre com o molde de porcelana. Aqui eu tenho a questão do espaçamento, pessoal. O espaçamento é o que fica aqui entre as artes, ó. Esse espaçamento bem aqui, ó, tá? Para que ela não fique muito próxima e você tenha dificuldade de cortar a arte, ele já deixa um espaçamento que você pode determinar mediante o tamanho da sua folha e mediante a questão do tamanho da sua arte. Então fica a seu critério, tá bom? Então vamos voltando aqui. Nós temos também aqui a questão da quantidade de gabaritos que eu vou querer fazer aqui na minha tela. Então, praticamente é isso. E aqui nós temos essas opções que agora a gente vai trabalhar com o gabarito propriamente dito. Existe uma situação nessa macro que é interessante e chama a atenção. Eu tenho canecas aqui com artes com tamanhos diferentes, certo? Mas eu quero que todas elas fiquem com o tamanho que eu utilizo, que é 20,4 por 9,6. Então, como é que eu faço? Eu venho, seleciono todas as artes, ou seleciono uma por uma, escolho o tamanho que eu já tenho pré-definido como default, que é o 20,4 por 9,6, e peço para ele ajustar. Olha só, a macro já ajustou as minhas artes para o tamanho que eu desejo.
E aqui eu poderia muito bem fazer aqui e trazer para cá para fazer o gabarito. Ok, mas eu vou perder tempo, porque eu vou ter que arrumar, eu vou ter que enquadrar, ver distanciamento, isso tudo. Então, esqueça isso. Você faz tudo isso na macro. Primeiramente, eu vou fazer um gabarito com uma arte só. Tá joia? Eu vou fazer um gabarito com uma arte só. Vou clicar aqui e vou escolher aqui a desmarcar. Aqui está marcada a opção múltiplos, porque eu posso fazer 3 artes diferentes. Eu vou fazer aqui com uma única arte. Eu vou desmarcar aqui e vou escolher aqui, ó, na unidade, o total de cópias que eu quero. Ok? E aí eu clico em aplicar. O que a macro fez? Ele já pegou a mesma arte e já fez a cópia certinho aqui no gabarito. E aqui eu só mando a impressão. Simples, clicar de botão, certo? Vou fazer de novo, vou fazer com essa arte aqui. Selecionei, eu quero 3 cópias e clico aqui em aplicar. Automaticamente ele já disse que deu certo, parabéns, total de 3 layouts em uma página, formatação concluída. Pronto, aqui eu só faço a impressão, ok? Mas se eu quiser fazer essas 3 artes ao mesmo tempo, né? Eu seleciono as 3, aí eu venho aqui e marco a opção múltiplo, né? Porque são artes diferentes e peço para aplicar. Automaticamente ele já trouxe as artes que estavam aqui para dentro do gabarito, mantendo as definições que eu determinei. Espaçamento 2 milímetros entre as artes, espaçamento de 2 milímetros entre as bordas, né? Enfim. Então, turma, essa aqui é a macro desenvolvida pelo Felipe. Ah, tem uma situação aqui que é interessante. Eu quero fazer uma arte no Corel e eu preciso do gabarito. Você vem aqui, já seleciona o tamanho que você quer da arte e você clica em gabarito. E a macro faz o gabarito para você aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa aqui para 150 para 200. Vamos ver como é que vai vir esse gabarito. Pronto. Gabarito, ó, ele já fez aqui, ó. Então você determina o gabarito que você quiser. Então você pode fazer gabarito aí para camisa, gabarito para azulejo, gabarito para squeeze, enfim, você vai dizer o gabarito que você quer fazer. Então, turma, e aí você faz a impressão. Então, assim, eu estou compartilhando essa macro para quem tiver interesse. Vou disponibilizar o contato do Felipe. É interessante isso daí, eu já estou utilizando, tá joia? O objetivo disso é otimizar o nosso tempo e termos retorno de imediato com o cliente, até porque com mais rapidez é mais satisfação para o cliente, é dinheiro no caixa, enfim, é felicidade para todo mundo. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Um grande abraço do seu amigo Marcos. Sempre que eu tiver novidades, informações importantes para a sublimação, eu sempre vou estar divulgando, como eu sempre faço, e contribuindo no grupo desde que eu tenha o conhecimento daquilo que foi questionado. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.